Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do Colégio São José, iniciamos neste momento o Fórum sobre a Maioridade Penal, com o objetivo de esclarecer dúvidas e apresentar informações acerca do tema. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa a senhora Laís Góes, assistente social e diretora do Colégio São José. O professor Sadi Gomes, gestor do Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga. O senhor Clemon Souza, representante do 2º Tenente e chefe de instrução do tiro de guerra de Itapetinga. O senhor Leonardo Menezes Gama, subtenente da Polícia Militar de Itapetinga. O senhor Clébio Lemos, presidente do Conselho Tutelar de Itapetinga. E a senhora Cristiane Nunes, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial aos coordenadores, vice-diretores, alunos, professores, servidores e ainda o Tiro de Guerra, a Secretaria de Educação e Cultura e a Ordem Demolei aqui presente. Convidamos a todos a cantar o hino nacional em respeito à nação brasileira. Estrelado, e digo bem de longo dessa flor.
Convido a senhora Laís, diretora deste colégio, para dar as boas-vindas. Inicialmente, eu quero agradecer a todos os presentes pelo chamado, e aqui estão, porque estão interessados realmente nesse assunto, que é um assunto atual, né? E para vocês que estão cursando, grande parte aqui cursando o ensino médio, é um dos assuntos que com certeza cairá no Enem, né, também. Então, eu quero agradecer a iniciativa de Jardelle, professora, os alunos do 3º ano, Pedrina, também, que fez parte da organização, Manuel, também, diretor, quando fala que Laís é diretor, aqui existe 3 diretores, Pedrina, Manuel e meu nome, né? Eu sou assistente social, trabalho mais com Fundamental 1, lá com as crianças, né? E quero parabenizar todos, porque eu sei que essa iniciativa tem a possibilidade de mostrar que o Colégio São José, ele não se preocupa só com currículo clássico, né, de química, física e outras matérias. Ele se preocupa com a formação do adolescente e da criança. E, por isso, traz informações cada vez mais para fortalecer a cidadania de todos, né, que aqui participam dessa escola. Eu, como assistente social, eu não sou palestrante, não. Os palestrantes estão aqui, mas vou falar um pouco da minha posição como assistente social e do meu conselho de assistente social. O conselho do assistente social toma como posição essa medida que está tramitando no Congresso Nacional de redução da maioridade para 18, para 16 anos, ele toma como fosse uma ameaça, né? Sem poder analisar as causas dessa proposta. No início, quando surgiu essa proposta, o Datafolha fez uma pesquisa, grande parte da população votou a favor. Mas temos certeza que essas pessoas que votaram a favor, elas estavam só incentivadas pela mídia, incentivadas pela emoção, pela vingança. Porque os efeitos, se a gente for ver, eu gente, não vou falar para isso não estou para você não. Só dando a posição do conselho. Os efeitos dessa é que esse pessoal, esses adolescentes, estão inclusos em famílias que vivem em situação de risco, em pobreza absoluta, né? E por isso não tem contato com os bens e serviços que existem no Brasil e também não são resgatados, não são abordados para sair dessa situação. Então, né, é necessário que nós analisamos essas propostas de uma maneira mais cuidadosa, porque não só com os efeitos que existem menores infratores ou adolescentes de 16 anos infratores, mas precisamos também ver os efeitos, as causas. Essas pessoas não têm acesso a nenhum benefício. A moradia, às vezes, eles nem participam dessa moradia. São pessoas de rua, né? Então, é necessário o quê? É necessário que tomem iniciativas de resgatar esses adolescentes e colocar em uma situação de promoção social, como unidades aplicando a medida socioeducativa, mas essa medida socioeducativa de uma maneira organizada, não é só pegar o menino e jogar numa instituição. É colocar lá dentro profissionais que possam, né, dar o apoio de promoção para esses adolescentes.
Essa promoção seria através de profissionais que tivessem realmente interessados, determinados a modificar essa situação que eles se encontram para uma situação melhor. Não com educação e não com punição, porque a punição não leva a nada. Nós assistimos, a semana passada, que houve uma rebelião em Feira de Santana. Você viu que em celas que era para 5 pessoas, tem 20, 30 pessoas. Né? E rebelião de quê? De facções criminosas. Essas facções estavam disputando lá dentro a posição da sua parte. E chegaram a matar 9 presidiários. Né? É nesse ambiente que queremos colocar esses adolescentes, multiplicando a marginalidade, multiplicando, né, os fatores que ali estão. Então, repensar essa situação, porque colocar adolescentes junto com pessoas que estão escoladas com crime não é a solução. A solução talvez seria fazer unidades, né, munidas de profissionais, com trabalho com a família, porque a família é a base de tudo. Então, para ver se resgata esses adolescentes. Porque o Brasil não tem, apesar de dizer que é uma pátria educadora, isso não existe. Se existisse, seria educadora para todos. E a educação requer também a promoção social. Não é só colocar na escola, não. Né? A gente vê que o Brasil tomou uma posição de redução do orçamento. Quais foram os setores que foram mais atingidos? Educação e saúde. Justamente isso atinge de uma maneira brutal a educação e saúde, que atinge o adolescente. O adolescente que está no 3º ano, ele não tem mais o acesso ao FIES, porque foi diminuído de 400 mil para 200 mil. E agora, ficar sem uma faculdade, os alunos que não podem, né, pagar uma faculdade, então isso tudo tem repensado. Não é só ver a causa que aquele adolescente é marginal, aquele adolescente praticou uma infração. Então ele deve ser punido. Mas veja como tem outros meios de resgatar esse adolescente e promover esse adolescente. Então é por isso, é a posição do Conselho, é a minha posição, e eu acho que a gente está aqui para divulgar. Sejam agentes multiplicativos, vocês jovens que têm todo o potencial de modificar situações dessa situação. Certo? Muito obrigada. Para dar início ao fórum sobre a maioridade penal, passo a palavra para o professor Sadi Gomes, palestrante da noite. Boa noite a todos. Boa noite à professora Laís, coordenadora, diretora e coordenadora, além de assistente social, né, que trabalha com o tema, diretora do Colégio São José. Professora Cristiane, também representando o grupo das mulheres, nas quais eu saúdo todas as demais mulheres da plateia e da sociedade. E boa noite para o Cleimar, representante aqui do nosso tiro de guerra. Clério, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social de Tapetinga, do qual o tema abordado é de extrema relevância, já que é quem vai desenvolver as políticas públicas para tal. O senhor Leonardo, que representa aqui um dos grupos sociais mais envolvidos nessa questão, que é a Polícia Militar, no qual eu saúdo os demais membros masculinos da plateia. Eu sou, como disse, Sadi
sou professor e sou perito criminal, coordenador do Departamento de Polícia Técnica aqui em Itapetinga. Mas eu gostaria de fazer uma abordagem aqui muito mais como professor do que como perito, para não ter uma abordagem, digamos, policialesca do tema, né? Eu não sei, eu já falo agora a fala completa, ou só os cumprimentos. Então, eu vou pedir licença para me deslocar. Eu falo melhor gesticulando, mesmo que... Aí eu peço... Estamos com uma apresentaçãozinha aqui. Eu fico muito... Hábitos de professor. Professor não sabe ficar sentado, né? Professor que fica sentado. Então, eu quero agradecer, antes de tudo, a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui, né? E ao professor Manuel, que me fez esse convite para desenvolver essa discussão aqui, para abrir essa discussão aqui com vocês. Eu quero que vocês me policiem. Eu tentei ser bastante breve, mas eu sou professor. Professor, quando pega a palavra, sempre. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que a gente tem dois focos aqui, que é o foco da sociedade como um todo, nós temos membros da sociedade, e o foco educacional, porque nós temos, como a professora Laís colocou, alunos secundaristas que vão enfrentar aí os exames. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que para o avaliador não vai fazer diferença se você é a favor ou contra. Na hora que você for discutir, o que vai fazer diferença para o avaliador da sua prova é seu poder de argumentação e não a sua posição, até porque você não sabe se o avaliador é a favor ou contra. Ele pode ser a favor ou contra. O que nós vamos tentar fazer aqui, eu inclusive coloquei um subtítulo ali, mitos e verdades. Então o que a gente vai tentar fazer é quebrar um pouco isso que a professora Laís colocou, de nós termos uma visão caolha da situação. Muitas vezes é feita uma consulta pública onde a grande imprensa, de um modo geral, está massificando uma informação e faz o indivíduo ver as coisas apenas pelaquela vertente. Então, por isso eu coloco ali mitos e verdades sobre essa questão da maioridade penal. Vamos levantar alguns tópicos, fundamentar um pouco essa questão e depois a gente abrir para uma discussão. Vai ter um momento de perguntas, pelo que o professor Manuel... O diretor Manuel falou, eu sempre chamo ele de professor. Cuida de escola, né? Está educando, é professor. Próximo, por favor. Então, assim, o que é e como funciona essa questão de maioridade penal? Uma questão técnica, a gente vai passar rápido. Primeiro, o que é a maioridade penal? Maioridade penal, ou maioridade criminal, nos termos jurídicos, seria a idade a partir da qual o indivíduo responde pela violação da lei penal na condição de adulto. Então é isso ou seja, a imputabilidade da lei, no qual a lei atua efetivamente sobre ele. Porque antes dessa maioridade penal, há um termo que é a inimputabilidade da lei. Lembro que isso não se resume à idade, a gente está até discutindo ali embaixo. A inimputabilidade da lei se dá por outros fatores também, como a questão da demência ou da ausência do convívio social. Por exemplo, um índio que está lá no meio da Amazônia pode ter 50 anos e ele é inimputável por questões sociológicas. O indivíduo que é desprovido das faculdades mentais pode ter 30 anos e é inimputável por outros fatores. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas só para vocês terem uma ideia do que seria essa maioridade penal. E o que está se falando? O que está se falando é que hoje essa idade que determina a imputabilidade da lei é de 18 anos no nosso país, tá? Já foi 21. Em 88 ela foi reduzida para 18 e nós podemos pegar as estatísticas de lá para cá e nós vamos ver a curva de criminalidade, como ela se desenvolveu em relação à idade, e não há um vínculo causal direto. E como é que funciona, né? A Constituição brasileira define no seu artigo 228 que a sanção penal que são penalmente inimputáveis, ou seja, não se aplica a lei, tá? Os menores de 18 anos. É essa a nossa idade, tá? Eu queria destacar aqui, só para a gente ter uma visão geral, um trabalho feito na internet, o site está aí, depois quem quiser ter acesso a isso aí foi tudo
Então, no site do Ministério Público do Estado do Paraná, eu queria que você desse um Ctrl Tab e mudasse para o arquivo do Word, porque eu não quis colar aí, porque ia ficar muito preso, tá? Aqui tem uma tabela onde a gente dá a maioridade penal nos diferentes países através do mundo. Por exemplo, a Alemanha. Então, a responsabilidade penal juvenil, ou seja, da qual o jovem, seria o que o ECA trabalha, tá? Entre os 14 e 18 anos. No caso da Alemanha, entre 14 e 21, sendo que dos 18 ao 21, o sistema admite chamar de jovens adultos. Inclusive, o tratamento da lei é um pouco diferenciado, né? Só vai atingir maioridade penal plena o maior de 21, né? A Argentina vai ter a idade penal juvenil. A idade penal juvenil é aquilo que a gente trabalha no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele pode sofrer sanções, mas como um jovem infrator e não dentro da lei de maioridade penal. Eu acho que os colegas vão abordar essa questão. Eu queria que você rolasse um pouco. Então, aí tem várias, né? Você pode observar que, na maioria dos casos, em todos os países desenvolvidos, né, você vai encontrar 18 ou maior que 18, tendo alguns casos, por exemplo, a Bélgica, 16 a 18, que é um tratamento especial, mas também não é sempre a maioridade penal estabelecida. Bolívia, 21, Brasil, 18 hoje, né? E a gente já começa a aplicar o ECA a partir dos 12, né? Então é o que a gente tem hoje, né? Aí Bulgária, Canadá, Colômbia, Chile. Eu queria que você rodasse até o Reino Unido, está lá embaixo no Reino Unido, porque me chamou a atenção a maneira com que é tratado essa questão. A França, a maioridade penal 18, 21. Estados Unidos, 12 a 16. Tá? Eu queria chamar a atenção que os Estados Unidos tratam as questões muito de forma policialesca e violenta. Lembro que todo mundo trata os Estados Unidos como um país desenvolvido. Os Estados Unidos tem gueto, tem gente passando fome, tem criança atirando nos outros na escola. A gente não vê sair na televisão todos os dias um colégio da Suíça que mataram 25, que um jovem entrou na escola. A gente tem que quebrar esse vínculo com os Estados Unidos, com essa parte da América do Norte, que nos influencia, e nem sempre essa influência é positiva. Esse país estabelece um estado de consumo também, que gera uma série de consequências que a gente pode discutir aqui hoje. E Reino Unido, chegou aí não? Reino Unido, Inglaterra, eu quero aquela turma lá Aí, Inglaterra e Países de Gales. Então, olha só, embora a idade de início da responsabilidade penal na Inglaterra esteja fixada aos 10 anos, a privação de liberdade somente é admitida após os 15 de idade. Olha como as coisas são tratadas, né? Privação de liberdade não necessariamente implica em cadeia, tá? A gente também estabelece privação de liberdade para os 12 anos, tá? Eu quero discutir isso adiante. Isso porque entre os 10 e os 14 anos existe uma categoria, o children, criança, né? De 14, child, de 14 a 18, young child, que seria uma pessoa jovem, né? E para o qual a presunção de plena capacidade e a imposição de penas em quantidade diferenciada das penas aplicadas aos adultos, e de 18 a 21 anos há também atenuação das penas aplicadas. Ou seja, só a partir de 21 anos ele entra em plena idade penal para sofrer. E como é que funciona isso? Isso funciona da seguinte maneira: um jovem infrator comete um ato delituoso, antes de ser submetido a qualquer processo judiciário, ele é submetido a uma junta psicológica para avaliação das capacidades de discernimento e de acuidade mental daquele jovem, para saber até que ponto aquele ato foi cometido com justo conhecimento de causa, com discernimento de certo e errado absoluto. Então, um grupo de profissionais da área de psicologia avaliam esse jovem para só então ele ser apresentado à justiça, e quando apresentado à justiça, nessas condições. Então é uma questão que a gente está destacando aí. Volta lá para o PowerPoint. Eu vou lançar alguns dados aqui para a gente abrir depois a outra discussão. Próximo, isso está no site do Ministério Público do Paraná, qualquer um pode acessar, o endereço inclusive está ali. Aqui, na verdade, eu peguei do Jus Brasil, né?
falando alguns dados estatísticos para a gente também municiar a nossa fala, para não ficar assim, achismo de um lado, achismo do outro, para não fazer igual a grande mídia que vira e fala assim, é um absurdo, como é que pode esse sujeito, porque tem 16 anos, e mete a faca no outro, faz aquele sensacionalismo. Inclusive é até estranho a gente perceber que nossa mídia está trabalhando num apelo tão terrível que no horário de meio-dia da refeição é o horário onde os programas sensacionalistas querem mostrar cadáveres e os programas aí de porcões e tal, né? Então, violência e maioridade penal. Todos os países que reduziram a maioridade penal não diminuíram a violência. Isso é estatística, isso é fato, isso não é suposição nem apelo midiático, isso é dado estatístico. Nenhum país do mundo que reduziu a idade penal reduziu a violência e a criminalidade. Esse dado, inclusive, olha lá, nos 54 países que reduziram a maioridade penal, não se registrou redução da violência. A partir daí, a Espanha e a Alemanha voltaram atrás, repensaram a lei, tá? Voltaram atrás na decisão de criminalizar os menores de 18 anos. E 70% dos países que estabeleceram 18 anos, no mundo hoje, 70% dos países civilizados estabelecem 18 anos como idade penal. Isso é importantíssimo, porque, na verdade, a gente já tem a experiência de ter feito essa redução. Eu tenho certeza que tem uma série de pessoas aqui nos ouvindo, ou pela transmissão da rádio aqui que está falando para toda a região, Tapetinga e região, um abraço aí para o colega. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí com um bolo no estômago, revoltadíssimo com o que eu estou falando, porque tem uma semana que um menor enfiou um canivete na barriga dele. E eu também já sofri isso, minha irmã já sofreu isso, entendeu? Só que a gente não pode tratar as pessoas que nos contrariam apenas para... Elimina. Revolução Francesa, guilhotina o rei, guilhotina o rei. No final das contas, quem foi para a guilhotina? Senão os grandes autores da Revolução. É só ver um pouquinho de história. A gente tem que repensar. Eu sou coordenador de uma instituição, aí o meu subordinado me contraria, eu pego e coloco ele na punição, no pelourinho, pelo simples fato de que ele... A gente não pode basear as atitudes de uma sociedade apenas na punição, tá? É preciso refletir sobre isso, tá? É preciso, no mínimo, parar para pensar melhor sobre essa questão. Então, está aí um dado que precisa ser levado em consideração e que não pode ser desprezado. Próximo. O índice de reincidência. Olha outra questão clássica sobre a questão do... Porque reduzir a maioridade penal é colocar o menino na cadeia. Tá? É pegar o menor de 16 e colocar na cadeia. Em termos práticos, seria isso. Tá? O índice de reincidência em nossas prisões é de 70%. Das pessoas no nosso país que foram detidas e colocadas no sistema prisional brasileiro e que tiveram a sua pena cumprida, que foram libertadas, o índice de reincidência em crimes é de 70%. Ou seja, 70% das pessoas que são presas no país voltam a ser presas de novo. Elas não consertam, elas não repensam. O nosso sistema prisional não corrige, ele não é corretor, ele é apenas punitivo. Agora aqui, ó, no sistema socioeducativo, que seria o previsto pelo Estatuto do Menor e do Adolescente, os CRAs, as casas de recolhimento do menor, o índice de reincidência é de 20%. 80% dos menores detidos não voltam para o sistema. Isso é um dado. E olha que o nosso sistema é extremamente deficiente. Extremamente ineficiente. Imagina se a gente melhorar isso. Imagine se a gente realmente qualificar essas instituições, aumentar o número de instituições, melhorar e capacitar os profissionais que estão nessas instituições. Será que eu não posso melhorar os 20%? Eu tenho certeza que eu melhoro os 70% lá em cima. Mas o nosso sistema de detenção, ele é punitivo. Ele não é reparador.
Então é preciso chamar a atenção. São dados, tá? Isso é estatística, isso é fato, isso está medido, feito pelos próprios órgãos oficiais. Próximo. No Brasil, a população carcerária era de 500 mil. Excede em muito a nossa capacidade de detenção. A gente já não tem onde botar gente mais. Essa é só uma questão financeira, tá? A gente vai botar mais gente onde, né? A gente vai botar mais onde? Agora eu vou lá, um dado alternativo aí, ó, revertendo essa história, tá? Segundo os dados do PNAD, o adolescente que opta pelo ensino médio, aliado a um curso técnico, ou seja, um curso profissionalizante, sem ser o ensino médio tradicional, que já sai ali com um curso profissionalizante, como o IFE aqui que a gente tem aqui, que pode dar você uma formação de tecnólogo em eletrônica, por exemplo, tá? Ele ganha em média 12,5% a mais do que aquele que fez o ensino médio comum. Já é um acréscimo de quase 13% na renda familiar. Uma condição ou seja, uma formação técnica já gera, eu falei que é fazer essa abordagem da educação. Então, uma formação técnica já qualifica o indivíduo para o mercado de trabalho e já melhora a renda familiar desse indivíduo em relação aos demais em quase 13%, o que é extremamente significativo, tá? Então, esses são alguns dados, podemos passar, que a gente tem que relevar, tá, para manter essa discussão. Então, o que é que leva ao crime? Por que esse jovem vai para a criminalidade? Porque falta todo o resto. Porque falta todo o resto. Ninguém nasce criminoso. Outro dado que não está aí no slide que eu posso falar para você. Apenas 0,5% dos jovens nessa idade são criminosos. Então a gente não pode pensar uma lei que atinja a maioria pela exceção. A gente não pode pensar uma lei que regulamenta a sociedade baseado na exceção. Desses 0,5%, apenas quase 1,5%, um pouquinho mais, é em crime hediondo, em crime de grau mais sério. O resto, ou seja, é 1,5% de 0,5%. Isso dá 0,001%. Que vai cometer um crime grave. A maioria é furto qualificado, crime contra o patrimônio, são crimes de classificação inferior, digamos assim, se é possível classificar algum crime. Então, são dados, tá? O que é que falta? Falta escola. Não falta prédio escolar, não, porque está todo mundo matriculado. Estou falando, falta escola, falta formação. Eu quero fazer um parêntese aqui, até em relação à Polícia Militar. Polícia Militar, hoje, realiza um trabalho extremamente penoso. É enxugar gelo. Porque a polícia não é para quem não tem o que perder. A polícia ela só pode ser eficiente quando alguém tem algo a perder. Desde uma repressão até a detenção e a privação da liberdade, mas isso para ele tem que ser algo a perder. Sinceramente, companheiros, sinceramente, meus caros, algumas pessoas que são detidas hoje no nosso país têm a cadeia como um prêmio e não como uma punição. O indivíduo não realiza sequer as 3 refeições diárias. Vive num muquifo, sem que haja sequer saneamento. Eu trabalho nas forças policiais, tem lugares que eu sou obrigado a visitar, que é difícil de acreditar que naquele ambiente pode sobreviver um ser humano. Aí eu pego ele e coloco ele num sistema prisional, que se for um dos melhores, vai dar a ele 5 refeições, 4 refeições, banho de sol, jogo de futebol, companheiro, bater. Ainda vai criar uns colegas, criar um grupo, articular, fazer a rede, para atuar melhor quando sair. Um cara que não tem nada a perder, ele não tem nada a perder. E o que a sociedade precisa fazer? Tem que dar a esse indivíduo algo a perder. Porque aí ele pensa 2 vezes. Você cometeria um crime? Você que tem algo a perder,
quer a polícia na sua porta? Você que tem algo a perder. Quando eu digo algo a perder, eu digo até o seu próprio nome. Eu digo sua idoneidade, a questão moral, a questão social, a questão religiosa. Se você não tem nada a perder, de que adianta a polícia? O Estado quer o quê? Essa polícia não vai ter como coibir um indivíduo que, quando é detido, ele não perdeu nada. Então, como construir uma sociedade que tenha algo a perder? É preciso educar. Educar de verdade. Não é fingir que o aluno foi na escola e que recebeu um diploma, não. É educar em condições igualitárias para que esse indivíduo preste vestibular para medicina sem precisar de cotas. Isso é educar. Eu abro um parênteses aqui, a cota é outra piada, que a imprensa e o Estado convenceu todo mundo que era uma reparação social. Não é. A cota é o atestado de falência do ensino público. É preciso corrigir, reparar socialmente? É preciso trazer algumas questões à tona? Mas não com subterfúgios, não com mentiras. Se eu tenho um ensino público de qualidade, eu quero dizer a vocês que sou oriundo do ensino público. Venho do interior, estudei a minha vida inteira em escola pública e passei no vestibular que eu quis. Eu não tenho problema. Hoje em dia não é assim. Não há respeito ao ensino. A gente viu, a professora colocou aí, onde é que cortou o verbo. Pátria educativa, a propaganda, eu não vou fazer aqui a alusão política, partidária, e nada disso. Eu preciso estabelecer uma discussão dentro da sociedade para quebrar esse mito de que está tudo certo ou que está tudo errado. Tá? Então, assim, se eu tenho um sistema escolar que não é capaz de me qualificar para competir igualitariamente com um outro sistema, meu sistema não é bom. Ponto final. Colocar, segregar e dizer que 50% das vagas vão ser destinadas para esse sistema e 50% das vagas, isso é apartheid. Isso é apartheid. Ainda tem algumas agressões aí que são complicadas, que quem fez algumas dessas abordagens, que na época ninguém podia falar contra e tal, foi alguns sociólogos da Universidade Federal, dentro de Salvador, que abordaram a questão muito pelo tema do negro. E dentro de Salvador isso é uma realidade triste e cruel, que infelizmente a maioria pobre também é uma maioria negra. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas se você for aqui para o sertão, você vai ver que o pobre é lourinho dos olhos azul. Onde não sofreu essa influência da colonização no período de produção de cana-de-açúcar e tal, você vai ver algumas regiões colonizadas por italianos, então você vê que o pobre é branco. E alguns sistemas não vão absorver esse indivíduo pobre. Então, é outra coisa que precisa ser colocada na mesa, que se a reparação deve ser também igualitária. Senão, na verdade, é só uma questão de auto-benefício. Tá? E o aluno que vai na escola, o aluno que se capacita, ele tem algo a perder. Por quê? Porque ele tem sonhos. Ele tem vontade de chegar em algum lugar, porque esse lugar foi mostrado para ele. Agora, o indivíduo que nasceu no lixão, o indivíduo que não teve acesso a nenhuma dessas informações e não tem nenhuma perspectiva social de vida, esse indivíduo não tem algo a perder. Não adianta querer que esse indivíduo não cometa o crime. E ainda por cima, fomentado pelo consumo. Ainda por cima, alimentado por uma sociedade consumista que acha que a felicidade se compra no carro do ano. Todo mundo ao redor tem a blusa da grife e ele não tem. E como ele não tem uma base familiar, ele acha que ele pode tomar do outro. Uma base religiosa, ele acha que ele tem o direito de tomar porque você tem ou não tenho. Entendeu?
E de quem é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é nossa. É nossa que fechamos os olhos e achamos que são eles e nós. Nós resolvemos criar um muro ilusório dentro da sociedade e dividir aqueles que estão em condição de viver do lado de cá e aqueles que estão em condição de viver do lado de lá. Somos nós mesmos que nos calamos e permitimos. E agora resolvemos pegar e botar na cadeia. Nós que nos omitimos e deixamos esse jovem de 6 anos nascer lá no lixão, e agora quando ele tem 14 enfia um canivete na gente, a gente quer botar ele na cadeia. É muito fácil. Tá? Vamos refletir sobre isso, porque é uma questão complexa. Tá? E o que deve ser feito? Né? Deve ser feito isso. O Estado deve garantir ao adolescente creche, educação de qualidade, área de esporte, área de lazer, contato com cultura. O cara tem que saber o que é um cinema, o cara tem que saber o que é um filme de qualidade. Não é só assistir o Bop ou então o Rambo 3. Não, o cara tem que saber ter contato a outras linguagens, tá? Para poder se desenvolver. O Estado deve garantir trabalho decente para todos os seus habitantes. O Estado deve garantir, a Constituição Federal Brasileira garante, digamos que o Estado, quer dizer, estabelece que o Estado tem que garantir essas necessidades básicas. E o Estado garante? Isso funciona de fato? Trabalho decente, renda mínima, viver com dignidade, tá? Eu quero chamar a atenção do que motiva. O que motiva esse percentual de pessoas que disseram eu sou a favor? O que motiva isso é a falta de informação. E o que motiva o governo, os governos, em todas as suas esferas, a patrocinar essa ideia? O financeiro, o custo. O que ocorre hoje? Outro dado estatístico para vocês. O que ocorre hoje é que das pessoas detidas hoje no nosso sistema de detenção provisória, ou seja, nas cadeias, tá? Cerca de 45% estão entre 16 e 18 anos. Isso se tornou um problema. Quem está cometendo os crimes é o menor e fica impune. Eu vi com indignação o Pezão do Rio de Janeiro, governador carioca, dizer que é responsabilidade do judiciário que solta e faz essa propagação na grande mídia e todo mundo fala, é mesmo, aí a polícia prende, o juiz solta. Gente, isso é o maior absurdo e a inversão de responsabilidade que pode existir. Pergunta-se, ele como governador do estado, construiu em todas as cidades um centro de detenção de menor, municiado com psicólogo, educador, formador, para gerar aqueles 20% de reincidência ou menor do que 20% de reincidência? Não. Não construiu. É caro criar um sistema de detenção. O Estatuto da Criança não diz que o menor não pode ser punido, não diz que o menor tem que ficar solto, não diz que ele pode cometer o crime e vai voltar para a rua. Não, diz que ele deve ser detido em instituição adequada para ser ressocializado. A questão é, o Estado está construindo ou criando essas instituições? Não, é caro, custa caro. E por que é caro? É mais fácil reduzir a idade, pegar todo mundo e botar nas cadeias que já existem. É mais fácil, resolve o problema. A mídia tem feito uma pressão muito grande em cima, porque você chega aqui, você detém um menor, esse menor, ele teria que ser encaminhado para uma dessas 5 sanções que prevê o Estatuto, desde a advertência até a detenção, uma detenção de 5 anos. Quem de nós aqui sofreu um castigo de 3 anos, desculpa? Quem de nós aqui recebeu um castigo de 3 anos no quarto, quando quebrou a janela do vizinho?
O adolescente tem responsabilidades. E é preciso ser educado, porque ele se torna um adulto responsável. Agora, há uma deturpação da lei. Ah, não pode bater, o menino vai ter que virar bandido. Não, eu nunca dei um tapa no meu filho. Nunca dei um tapa no meu filho. Ele hoje tem 19 anos, está cursando o Instituto de Tecnologia Aeronáutica em São Paulo, passou no ITA. Nunca dei um tapa nele para ele entender o que era certo e o que era errado. Mas dei informação. Dei acesso à informação, cultura, muita leitura. E esse menor que está cometendo a infração teve acesso? O Estado deu a ele? Quando ele infringiu, ele foi conduzido para uma instituição competente para recolocá-lo na sociedade? Não. Não. E agora o Estado quer colocá-lo na escola de criminosos que a gente tem chamado sistema penitenciário. Então não é possível tratar esse tema desta maneira. Não é possível dizer que o menor está impune, como se um governador de estado dizer que a responsabilidade é do judiciário que colocou aquele menor na rua, sendo que ele, como governador, é que é o responsável de construir toda a infraestrutura que está faltando para esse jovem não ser infrator. Olha que inversão que a mídia faz das coisas. Tá? Então, tá aí o que eu acabei de falar. O ECA já prevê a punição para o jovem. Não é dizer que o jovem não pode ser punido, ou que ele vai esfaquear alguém e vai ficar na rua. Um jovem de 16 anos que comete um crime dessa natureza, ele vai ficar, ou de 15 e tal, ele vai ficar 3 anos recluso. Ele vai ficar no sistema socioeducativo. Ele vai ficar desprovido da convivência social. Ele vai ser detido. Se houver naquele lugar uma instituição capaz de dar a ele essas condições. A questão é que não existe. A questão é que nossa sociedade não construiu os CRAS, os Centros de Recuperação do Adolescente. Tá? A nossa sociedade, não, quando se estabeleceu o Estatuto nunca foi tentado ser colocado em prática. Nem nunca se tentou. Agora, chega na mão do juiz e diz, eu não posso colocar esse cara junto com um maior infrator. Tem um lugar de botar? Não tem. Então ele vai para a rua. De quem é a responsabilidade? Então é preciso estabelecer as verdades e as mentiras dessas questões. É muito mais barato para o Estado vigente reduzir a idade penal, que pega esses 40% de infrator, ou 60%, eu inverti, 60% dos detidos hoje estão entre 16 e 18 anos. Nós tínhamos a idade penal de 21, mudamos para 18, a criminalidade aumentou. Sem contar que, de forma alusiva, a gente pode dizer por extensão que aqueles que estão servindo para o tráfico, que foram recrutados, mas o cara foi recrutado porque é menor. Não. Ele não foi recrutado pelo tráfico para fazer o serviço de vapor porque ele é menor. Ele foi recrutado pelo tráfico para fazer o serviço de vapor porque ele não foi recrutado pelo Estado para fazer o serviço de educação institucional e ser um engenheiro. Porque se o Estado recrutar ele antes do traficante, ele vai ser um indivíduo inserido na sociedade. Ele não foi recrutado pelo tráfico porque o tráfico entendeu que ele pode fazer aquele serviço sem ser punido. Não, outra mentira. Ele foi recrutado pelo tráfico porque onde o Estado não está, o criminoso está. Todas as áreas periféricas que receberam bases militares diminuíram a criminalidade. Em Vitória da Conquista, o bairro Cidade Nova era extremamente volumoso o número de crimes e de reunião de infratores adultos. Quando a base fundamental foi, acabou a violência, porque onde o Estado está, o criminoso não está.
Então, essas são as verdades que a mídia não quer dizer. Por quê? Porque é preciso pensar no sensacionalismo. É preciso fazer o drama social. Esse menor, esse delinquente, foi que enfiou a faca. Ele enfiou a faca porque ele não tem outra opção de vida. Aí a gente precisa pensar com cautela. É preciso fechar os olhos e deixar acontecer o que está acontecendo? Não. É preciso ignorar que os menores estão cometendo crimes? Não. Não se pode também fechar os olhos para isso. Mas é preciso preciso encarar o problema de frente e não pelas costas. É preciso encarar o problema de frente e não pelas costas. Eu acho que aí eu já falei sobre isso, né? O apelo da mídia, as políticas eleitoreiras, as soluções fictícias. O custo de solução é muito maior se tiver que implementar o ECA, né? E a falência do nosso sistema educacional. E a reincidência de 70% é a falência do nosso sistema prisional. Então, era tudo. A gente vai abrir para algumas questões aí. Aí eu só quero finalizar com essa imagem. Um jovem que só tem acesso a isso, tá? Se toda a realidade, esse foi do site que fala sobre o pragmatismo político, né, que fala que todos os países que reduziram a maioridade penal não diminuíram a violência. Então eu digo, se o jovem só tem acesso a isso, ele acaba, por favor, aí. Não acabando o jovem, acaba adulto. Agora eu trouxe aqui para finalizar a minha fala, uma reflexão muito, muito delicada, tá? É uma imagem de jovens tendo acesso a livros, porque no próximo slide eu vou mostrar um cara, esse rapaz, ele era catador de lixo, e ele, no serviço de catar lixo, ele foi separando livros e estudando, formou-se em medicina e é médico hoje. Então, esse jovem que teve acesso a algum tipo de informação técnica, foi conduzido por si mesmo para a universidade e é médico hoje. Tá? E é um jovem catador de lixo. Então, se a gente coloca na mão de todos os demais, você vai acabar a violência 100%? Você diz, não, claro que não. Tem tanta gente aí que está no poder, que teve acesso a tudo isso e é bandido. Mas por que eu só estou olhando para o jovem cá? Favelado, preto, desnutrido. Porque eu sou preconceituoso. E é preciso acabar com isso. Por que o branco que está lá em cima no poder roubando bilhões da Petrobras não é considerado um delituoso? É agora. Graças a Deus, nosso país está amadurecendo essa realidade social. Nós estamos saindo dessa condição de submissos da condição elitista de poder e estamos admitindo prender deputados, senadores, juízes, infratores do sistema legal. Não importa a classe social que ele esteja. A diferença, e a grande diferença, é que aquele lá que está fraudando a Petrobras não precisaria, porque ele tem tudo. E o de cá, na favela, ele precisa porque ele não tem nada. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o senhor Clébio Lemos, representando o Conselho Tutelar de Itapetinga. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, gente, né? Ver essa juventude aqui reunida para discutirmos um tema que está tão presente em nossas vidas. E ouvir uma palestra maravilhosa dessa do professor aqui nos deixa muito alegre. Foi muito esclarecedora em relação à questão das políticas públicas voltadas à questão dos adolescentes, né? Desses jovens que muitos adultos hoje e até adolescentes querem ver atrás das grades, sendo punido, né, por ter cometido atos infracionais. E nós sabemos que o adolescente, ele cumpre medida socioeducativa,
que é uma legislação diferente do Código Penal. O Código Penal vai inserir aquela pessoa adulta que cometeu um crime, vai inserir dentro da nossa massa carcerária, que hoje, como foi bem dito, é falida, como a gente viu lá no Maranhão, aquela rebelião que teve, vídeos na internet de presos com facões, fazendo luta de facões dentro dos presídios de segurança, que dizem que é de segurança máxima e que segurança não tem nenhuma, porque entra armas de fogo dentro desses presídios. A gente viu agora em Feira de Santana, né? Essa rebelião que teve em Feira de Santana, tinha armas, revólveres lá dentro, facas. Como é que esse instrumento dentro dessas cadeias? E muitas das pessoas querem colocar esses jovens dentro desses ambientes que não estará trazendo essa ressocialização para esse jovem, apenas, como o professor bem disse, vai estar levando esse jovem para a universidade do crime. Veja bem, o Estatuto da Criança ele é bem claro no artigo 12, ele diz que existem medidas para tratar dos adolescentes que cometem ato infracional. Como foi bem exposto ali, a primeira medida é a advertência. O adolescente comete um ato infracional não tão grave, ele é chamado pelo obediência, ele é pego ali, foi pego pela polícia em flagrante delito, porque ele só pode ser pego, se foi pego em flagrante delito, ele é pego pela polícia, levado até a delegacia, faz-se o procedimento e ele é levado ao Ministério Público, ele toma uma advertência. Essa foi algo não tão grave, é a primeira medida. E aí eu fico pensando, você já pensou se nossos adolescentes que cometem esse tipo de crime, na primeira vez que fosse levado à delegacia, ele recebesse a medida socioeducativa, há 25 anos atrás, que agora dia 12 de junho agora, se completa 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou fazer uma pergunta aqui, quantos de vocês já leram o Estatuto da Criança e do Adolescente? Quem já leu, levanta a mão. Então é isso, é questão de informação, entendeu? A advertência, e a gente fala, o adolescente pode cometer o crime que quiser e ele não será punido. O adolescente pode matar, pode roubar, que ele não vai ser punido. Então, existem essas medidas. A segunda medida é a de reparação de dano, a obrigação de reparar o dano. O adolescente cometeu um furto, quebrou um patrimônio, ele vai ser levado à delegacia, vai ser feito o procedimento, ele vai ao Ministério Público, o Ministério Público vai encaminhar ele para o juiz, que somente o juiz pode estabelecer a medida socioeducativa, e lá a medida socioeducativa vai ser reparar aquele dano. Se ele tiver condição de devolver o que ele subtraiu, ele vai devolver aquilo que ele subtraiu. E existe a terceira medida, que é a prestação de serviço à comunidade. A gente tem aqui no município, vocês sabiam disso, o projeto Recomeçar. Quem já ouviu falar do Recomeçar? Aonde existe adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de prestação de serviço, e também a quarta medida, que é a liberdade assistida, onde os profissionais, a equipe técnica, com assistente social, psicólogo e educador social, acompanham esses adolescentes. Eles trabalham-se com esses adolescentes para inserir novamente na sociedade. Esses adolescentes são encaminhados pela vara da infância, a juiz da infância encaminha para o Recomeçar, e eles recebem esse tipo de tratamento dos profissionais. Eles são matriculados em estabelecimento de ensino, de escola, e é acompanhado pela equipe técnica. Existe também a isenção em regime de semiliberdade. Vocês já ouviram falar nisso? A semiliberdade é quase a mesma do meio aberto do adulto, né? O adulto ele comete um crime, ele vai ficar em regime semiaberto, se eu não me engano. Então ele vai trabalhar de dia e à noite vai estar dormindo no presídio. A mesma coisa acontece com o adolescente. Infelizmente, o que acontece é o seguinte: nós não temos locais que abracem esses adolescentes para que possa ser tratado dessa forma. Nós temos dois estabelecimentos que podem receber esses adolescentes. Um em Vitória da Conquista, né, e outro em Juazeiro, que foi construído recentemente. Então, são dois para receber esses adolescentes. E fora que o Estatuto da Criança diz que ele tem que estar próximo à sua família. Então, adolescentes de Itapetinga estão cumprindo medida lá em Salvador. A família também é trabalhada. O Estatuto diz que a família tem que ser trabalhada, tem que se trabalhar a família do adolescente. Não adianta eu pegar o adolescente, tirar ele do convívio social, do meio que ele vive, levar ele para a semiliberdade, ou a última, que é a sexta, que é a internação. Lá em Salvador, que nós temos hoje as quatro fundações CASE,
que é Simões Filho, em Salvador, em Feira de Santana, e agora me passou o nome, mas eu digo para vocês, Camaçari, isso, Camaçari. E esses adolescentes vão para essas cidades, ficam lá, dificilmente recebem a visita do familiar, e não se consegue trabalhar com a família desses adolescentes. Quando eles chegam aqui, encontram as coisas do mesmo jeito ou pior. A rejeição do pai, a rejeição da mãe, a rejeição da família, a rejeição da sociedade. O que esse adolescente vai trazer de novo? Ele vai trazer aquilo que ele aprendeu lá, porque o estatuto diz o seguinte, que lá na Fundação Casa ele tinha que estar em um ambiente separado. Se ele cometer um crime grave, ele vai ter que estar num local onde ele separado dos demais colegas, porque existe aqueles que cometeram crimes menores, que vão para lá, que vão ficar lá 3 meses, 6 meses. E existe os que cometem crimes mais graves, que vão para lá para ficar 3 anos sendo avaliado e sendo trabalhado com esse adolescente. Essa é a proposta, trabalhar com esse adolescente para inserir ele na comunidade. Infelizmente, a gente vê as reportagens, passou no Fantástico recentemente, não está sendo trabalhado. Estão pegando esses adolescentes, colocando lá de qualquer jeito, sentando a porrada nos adolescentes, batendo, entendeu? Trazendo mais revoltas a eles. A gente sabe que essa fase da adolescência é uma fase difícil da adolescência. Quem aqui que é adolescente que nunca ficou irado, que nunca discutiu com a mãe, com o pai, porque está tendo transformações psicossomáticas dentro do seu ser e acaba um nervoso, né? E acaba cometendo alguma coisa. Então, essa transformação, o adolescente acaba tendo esse ânimo elevado e acaba cometendo até crimes. E a gente vê que adolescentes também, ele tem aquela questão de autoafirmar. Onde ele está, qual é o grupo que ele está, entendeu? Se ele está num grupo onde as pessoas usam droga, ele vai querer usar para se autoafirmar, para dizer, eu fiz porque eu estou no grupo. Se o grupo é um grupo que comete crime, que comete roubo, o adolescente vai querer estar naquele meio daquele grupo, dizendo, eu sou, eu faço. E os colegas vão incentivar, vai lá, faz mesmo. Ele vai lá e faz, para se autoafirmar. Logicamente que no momento que ele é pego pela polícia, ele não encontra mais esses amigos, fica sozinho, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo. Nós temos hoje mais de 700 adolescentes cumprindo medida socioeducativa em meio fechado e sem liberdade, e nós temos 4 fundações Casa para receber esses adolescentes. Como é que eles vão trabalhar com esses adolescentes? Com a estrutura que nós temos em Salvador da Fundação Casa, que ainda é da FUNABEM, da antiga FEBEM. E o interessante disso tudo, quando falar do ECA, vamos falar do ECA, a gente tem que falar do Conselho Tutelar também. Porque o Conselho Tutelar é um órgão para garantir os direitos desses adolescentes. De todos vocês que estão aqui, que teve os seus direitos violados. E essa é uma situação que está acontecendo no nosso país. O direito dos nossos adolescentes está sendo violados há 25 anos, ou a mais. Desde a época da Lei Áurea, que foi lá estabelecido do ventre livre, que foram colocados os meninos na rua, sem auxílio de pai, sem auxílio de ninguém, sem ter condições de subsistência, de sobrevivência. E a gente está vendo hoje, aqui em Itapetinga, a gente tem casos de menino que foi morto aí porque estava morando na rua. Porque cometia pequenos furtos e a gente tentou de várias formas tirar esse menino da cidade, conseguimos, voltou novamente, não tinha uma estrutura da família e acabou. Aconteceu, o menino foi morto. Adolescente, 13 anos, perdeu a vida. Porque não encontrou essa base, essa estrutura, não encontrou apoio. O governo, infelizmente, não dá apoio a esses adolescentes. Está fazendo o que foi falo aqui na palestra. Está levando os nossos adolescentes agora com essa proposta da PEC 171 para dentro da prisão, né? Para colocar junto com bandidos que irão estar ensinando esses adolescentes a ser bandidos perigosos quanto eles ou até pior, né? Então vamos repensar essa questão da maioridade penal. Vamos pensar com carinho. Todos aqui são jovens, eu também sou jovem, eu tenho pensado muito nessa questão estou muito preocupado com essa questão da diminuição da maioridade penal, né? Porque o nosso país é um país, infelizmente, onde as pessoas julgam as outras pela cor da pele, né? Pelo corte de cabelo, porque o cara usa um brinco, uma tatuagem, é julgado dessa forma. Quantas vezes nós estamos vendo esses meninos sendo espancados nas ruas, sendo maltratados por conta dessa situação de fator socioeconômico, e a gente às vezes fica até calado. Então é preciso que a gente cobre do nosso governante que esse estatuto da criança e do adolescente seja aplicado na sua efetividade. Então a gente não viu nesses 25 anos nem 10% desse estatuto ser aplicado. Então
Como é que eles não aplicaram 10% do estatuto e agora querem simplesmente jogar os adolescentes junto com outros presidiários perigosos, que estará formando esses adolescentes? Então, que pensemos bem nessa situação, né? Eu quero agradecer a oportunidade, né? Muito obrigado, gente. Passa agora a palavra à senhora Cristiane Nunes, ativista em defesa do menor. Boa noite, componentes da mesa. Boa noite, todos da plateia. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a direção da escola, Manuel, Pedrina, Laís, por essa iniciativa. Acho que todas as escolas deveriam fazer isso, né? A informação, como o professor Sadi falou, é levar informação, é para ajudar o adolescente a entender o que está acontecendo e ter a sua própria opinião, e só isso através de informação, como esse momento tão importante. Segunda-feira mesmo eu estive a convite do professor Eduardo Ficina, com uma turma lá da Coedita, falando sobre isso, mas é muito pouco, precisa de mais movimentos assim, não levantando bandeira contra ou a favor, mas levando a informação, que é o mais importante, como o professor Sadi. Eu estou aqui hoje falando não pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu sou assistente social, trabalho como coordenadora da proteção especial na secretaria, mas eu estou aqui hoje falando como assistente social e não chamo Laís de colega, não, chamo de professora, porque na época que eu fui conselheira por 2 mandatos, inclusive o que eu vou falar aqui é mais um depoimento do que qualquer outra coisa, porque a parte teórica o professor Ladi falou brilhantemente. Eu vou mais dar um depoimento do que outra coisa. Então, na época que eu era conselheira tutelar, quem nos orientava, quem nos acompanhava, era a assistente social Laís Góes. E foi vendo as atitudes dela, a ação dela, que passei a amar essa profissão, a simpatizar, a querer fazer serviço social. Então, eu não trato ela como colega, não. É muita ousadia. Eu tiro o chapéu para a Laís, eu trato como professora. Então, gente, como eu disse aqui, eu, conselheira tutelar, agora sou assistente social, trabalhei como educadora de rua aqui em Itapetinga, trabalhei como educadora na Instituição de Promoção e Amparo ao Menor, IPAM. Então, assim, eu tenho a parte teórica, mas agraciada com a parte prática. Então, antes de qualquer coisa, eu queria só ler o artigo 4º do ECA, que diz assim: é dever da família, é dever da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. O poder público fica até por último. Primeiro a família, a comunidade, a sociedade em geral. E por último, o poder público. Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E eu pergunto, depois de tudo que o professor Ladi falou aqui, isso está acontecendo, gente? Eu, como assistente social e como profissional da área, que estive como conselheira no dia a dia, ali na ponta, lidando olho com esses meninos, digo que não. Ainda existe muita criança criança e adolescente sem esses direitos. Então, por isso, eu sou radicalmente contra, sou ativista contra a redução da maioridade penal, porque os nossos legisladores estão querendo afetar o sintoma e não a causa. A violência dos nossos adolescentes só são um sintoma. A causa está bem lá embaixo. Os adolescentes que estão agressivos, violentos, cometendo crime, é só a pontinha do iceberg. A raiz do problema está bem profunda, bem complexa, bem difícil, e nossos legisladores estão, me desculpe a palavra, com preguiça de resolver o problema mais grave e mais sério. Então, eles querem resolver, ser imediatista, dar uma resposta à nossa mídia, como o professor Ledi falou, uma mídia que faz discurso de ódio, discurso de vingança,
Desculpe, meu amigo Gilson Vasconcelos, toda regra tem exceção, viu? Uma mídia sensacionalista. Meu amigo Eudo Mendes também, desculpe, toda regra tem exceção. Mas eu falo, no geral, global, a mídia causa a comoção, o sensacionalismo. 80 adultos matam, mas quando uma adolescente mata, aí a mídia cai em cima como urubu na carniça. A verdade é essa. Então, gente, eu acredito que reduzir não é a solução para acabar com a violência. Nossos adolescentes, os verdadeiros marginais, criminosos, adultos, que recruta, que alicia o adolescente, vai passar a aliciar os de 15, de 14, de 13, como já está fazendo, mas pelo fato de reduzir, ele vai passar mais firme em cima dos outros, com 15, 16. E o que eu trago como solução, porque a gente tem que falar e trazer uma solução, o que eu trago é endurecer a pena para esses marginais, esses criminosos que se utilizam, que ficam por trás do adolescente, incitando, estimulando, premiando o adolescente para cometer crime. E eu queria só, para terminar, não me alongar, falar aqui a respeito de como o professor Ladi falou. O cumprimento do Estado, do governo, com respeito à Lei 8.069, que é o ECA. Por exemplo, professor Ladi, o Centro de Atendimento ao Adolescente, a Fundação de Atendimento ao Adolescente deveria ser regional. Cada território, que agora é dividido em território, cada território deveria ter o seu centro de atendimento ao adolescente que comete ato infracional. No entanto, isso nunca aconteceu. 25 anos de ECA e isso ainda não aconteceu. Não é por falta de tempo, não. É por falta de interesse. Entendeu? É falta de interesse político. Então, a questão do preconceito. Quando a gente fala em lei, a gente tem que falar de forma... A gente tem que olhar... Não é só olhar para Itapetinga, não. Porque se a gente olhar só para Itapetinga, a gente está olhando só para o nosso próprio umbigo. A gente tem que olhar de forma global, de forma nacional. A lei é para a nação, não é só para Itapetinga. Então, a gente tem que ver aquela criança e aquele adolescente, aquela criança que já nasce lá, no morro, dentro do tráfico de droga. Ele já nasce dentro do tráfico de droga. E o primeiro lápis dele é a arma de fogo. A arma branca, seja lá qual for. Esse adolescente, muitas vezes, ele tenta sair dessa vida. Ele tenta ir para o asfalto, como eles falam. Chega lá, ele recebe portas na cara pelo fato de ser favelado, de ser negro, de ser pobre. E não dão chance, não dão oportunidade. Então, nossos adolescentes, nossos jovens estão precisando de muita chance, de muita oportunidade, de acreditar neles e de investir neles através de tudo que o professor Ladi falou. Educação, cultura, esporte e lazer. Muito obrigada. Dando seguimento ao fórum, colocamos as presentes autoridades à disposição para perguntas. Agora eu convido a aluna do 3º ano do Colégio São José, Lorena Rodrigues, para abrir os questionamentos. Boa noite a todos. Eu queria direcionar minha pergunta ao subtenente e queria perguntar ao senhor Leonardo Menezes Gama, que a gente sabe que aqui em Itapetinga o índice de menores infratores é crescente. E quando o menor infrator comete um ato ilícito, qual é o procedimento a ser seguido e para onde esse menor é direcionado? Boa noite à mesa, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. Quero parabenizar a iniciativa do colégio de promover esse debate. É muito bom a questão informativa, né? E antes de responder, eu só queria deixar aqui como profissional de segurança pública e como, por entender que essa questão ela é bem ampla, vai muito mais além do que ser contra ou a favor, bom seria que nós fôssemos como a China, porque a China, quando o imperador aparece na sacada, todos têm que se curvar, exceto o professor.
quando entendermos a importância da educação na formação do cidadão, a nossa realidade será mudada. E também dizer outra coisa que eu sempre trago comigo. Eu primeiro quero parabenizar aqui ao nosso professor pela explanação e a todos os colegas aqui, foram brilhantes a explanação, nos trouxe dados. E também acredito que na vida não existe erros, e sim escolhas. Claro que elas são influenciadas por fatores já elencados e outros aí. Mas respondendo à pergunta, o colega aqui discorreu brilhantemente sobre a questão do menor. Ele é conduzido até a delegacia, onde ele é levado à autoridade policial, que é o delegado, e posteriormente conduzido ao Ministério Público, onde será aplicadas as sanções já elencadas aqui pelo colega. Ele é muito bom a explanação, porque ele não fica, não deveria ficar impune, na verdade. Que a gente tem aquela visão, ele ficou impune, não ficou impune. Ele é aplicado uma medida de acordo, socioeducativa, né, não queria, mas de acordo com aquilo que ele cometeu, desde a advertência até o caso final, que é a internação. Com a palavra agora, o aluno Yanganem. Boa noite a todos. Professor Sadi, segundo a Justiça Federal, dos crimes cometidos no Brasil, 1,5% são praticados por menores de 18 anos. Sabemos que grande parte dos atos ilícitos, como os assaltos, por exemplo, não são denunciados nas nossas delegacias policiais. O senhor acha que são realmente poucos crimes cometidos por esses menores, já que vemos todos os dias assaltos, como roubo de celulares, sendo realizado por adolescentes, normalmente em grupos? O colega já colocou aqui, a colega inclusive colocou com mais precisão essa questão. 80 adultos matam e um jovem é condenado. Os dados são bem precisos. 0,5% da população jovem comete atos infracionários. Desses 0,5%, ou seja, 0,5%, desse 0,5%, apenas 1,5% comete crimes considerados graves ou gravíssimos. Então, na verdade, existe um ataque da mídia para fazer parecer que a gente está num estado de violência por causa desses jovens. E por que esse ataque? Porque, recentemente, as estatísticas mostram que o número de pessoas detidas nessa faixa de idade de 16 a 18 anos está crescendo muito. E como é violentado o estatuto no sentido de dar esse processo de reparação para esse menor, para dar uma resposta para essa grande mídia sensacionalista, o Estado está pensando em colocar esses garotos na escola do crime. Isso já foi dito. Então, realmente, evidentemente que não é possível, meu jovem, ignorar que todo dia tem um menor puxando uma carteira na rua. A gente não pode se cegar a isso. Não pode fazer de conta que não está acontecendo os crimes. Os crimes estão acontecendo. Mas por quê? Porque há 25 anos esses jovens não foram conduzidos para a escola. Porque há 25 anos, eu volto a chamar a atenção de vocês aqui para a questão da política de cotas, porque a política de cotas não poderia ser negada, porque era uma reparação social necessária. Só que ela veio com o discurso de que seria paliativa, enquanto as medidas de correção do sistema de formação do indivíduo, ou seja, o sistema de educação, fosse sendo melhorado. Enquanto o dinheiro retirado do FMI para investir em educação fosse aplicado. E por que o país não pode reprovar mais?
Porque o único dado concreto que o país pode apresentar para esse sistema é o número de aprovados no sistema de educação. Então, se aprova um analfabeto, porque o FMI, se ele não tiver esses dados, ele quer o dinheiro de volta. E esse dinheiro não foi aplicado. Ele foi desviado em algum processo escuso. Eu concordo plenamente com o colega militar quando ele diz que é uma escolha. Mas eu também chamo a atenção para dizer quais as escolhas que eu tenho. Então, é pequeno, proporcional à população é grande em relação à nossa sensação de segurança isso é subjetivo. Tem lugares aí que o índice de criminalidade caiu e a população se sente mais insegura. Porque percebe de outra maneira. Itapetinga é uma cidade pequena, considerada pequena em relação aos grandes centros urbanos. Qualquer uma das pessoas que está aqui pode chegar para seu pai, ou seu avô, ou sua mãe, ou sua avó, e ela vai responder que dormia de porta aberta. Ou que parava o carro na rua e não fechava. A partir do momento que uma cidade do porte de Itapetinga não pode mais dormir de janela aberta, a criminalidade aumentou. Quem entrou na casa do vizinho foi um menor. Isso vai contar no impacto social. Tá? Então a gente não pode fazer de conta que a violência não existe. Agora, atribuir a resolução disso para a polícia militar é incabível. A polícia militar está no fim do processo. A polícia civil está no fim do processo. O judiciário está no fim do processo. Existem todos os outros processos sociais que falharam. Isso não vale só para o menor, não. Isso vale para todo o processo de criminalidade social. Matar costumava ser uma coisa ruim para todo mundo. Determinados grupos sociais hoje têm que matar para serem premiados. O que é que faliu? Foi a polícia militar? É possível colocar um policial militar em cada esquina de todas as cidades do país para reduzir a criminalidade? Não, não é possível. Segundo, qual é o padrão moral que a gente tem? Porque, por exemplo, eu não roubo porque eu não roubo. É uma opção. Tem gente que não rouba porque tem polícia. Eu assisti um depoimento. Eu era estudante em Salvador, na greve da Polícia Militar, na primeira greve da Polícia Militar. Eu assisti vizinhos meus da classe média descendo para roubar a televisão na Insinuante, na Praça da Piedade. Mas são honestos. Até ter o risco de ser pego. Eu não preciso de polícia para não roubar. Para mim, tanto faz a polícia estar ali ou não, eu não roubo. E você, rouba? Passo a palavra agora à aluna Júlia Cruz. Boa noite a todos. Direciono minha pergunta ao representante do Conselho Tutelar. Bom, eu gostaria de saber quais são as medidas de proteção realizadas pelo Conselho Tutelar quando um adolescente é acusado de cometer um ato ilícito. Como o Conselho Tutelar se envolve nesses casos? Obrigada. Pois bem, em relação à questão de ato infracional cometido por adolescente, o Conselho Tutelar ele não se envolve, até ser acionado pela juíza da infância e juventude. No caso do adolescente que comete um ato infracional de leve potencial, que é levado para a delegacia, vamos colocar aqui um ato que ele vai ser liberado, né, da delegacia. Esse adolescente foi encaminhado para a delegacia, cometeu um ato que foi cabível apenas a uma advertência, e a polícia procurou os pais desse adolescente para entregá-lo a um responsável.
Como a polícia não achou esse pai e esse responsável, a polícia simplesmente liga para o conselheiro tutelar para que ele possa pegar esse adolescente e receber com um termo de responsabilidade, afirmando que no dia seguinte esse adolescente será apresentado no Ministério Público e o conselho pega, assina esse termo de responsabilidade, acompanha a oitiva do adolescente, que tem que acompanhar para assinar, pega esse adolescente e leva para a sua residência, para o pai, a mãe ou o responsável, com a informação de que no dia seguinte esse adolescente tem que aparecer, tem que ser apresentado tal hora no Ministério Público, para que possa ser feitas as medidas, para que possam ser estabelecidas as medidas socioeducativas que ele vai ter que se submeter. O Conselho Tutelar ele não aplica medida socioeducativa. A medida socioeducativa ela é aplicada somente pelo juiz da Vara da Infância e Juventude. O Conselho Tutelar ele aplica medidas protetivas, que na verdade o Conselho Tutelar faz encaminhamento para órgãos municipais que trabalham com essa questão de criança e adolescente. Aqui no nosso município nós temos o CREAS, que trabalha com a equipe técnica de assistente social, psicólogo, advogado, com crianças e adolescentes. E quando um adolescente comete um ato infracional, que ele recebeu uma advertência apenas e que é liberado, esse adolescente é encaminhado para o CREAS para que possa ser acompanhado pela equipe técnica. Existem também adolescentes que são usuários de drogas, que quando chega até o Conselho Tutelar são encaminhados para o CAPS, né, para passar pelo tratamento, ou até para centro de recuperação, como a gente já levou também para fora daqui da cidade do município, centro de recuperação que receba adolescentes. E essa questão de medida socioeducativa o Conselho não aplica, somente medidas protetivas. Passa a palavra agora ao aluno Vitor Oliveira. Primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos e direcionar minha pergunta ao senhor secretário Cleimon, representante do Tenente César do Tiro de Guerra. Senhor Cleimon, sabemos que o senhor vive em um meio onde o contato com jovens na faixa de 17 a 18 anos é constante. O senhor acredita que um jovem com idade de 16 anos é capaz de responder pelos seus atos? Boa noite a todos. Quero saudar aqui a mesa presente. Estou aqui saudando mais uma vez representando o Tenente César, que não pôde estar no momento, né, por força maior, mas mandou assim também um comunicado para estar passando a sua opinião a respeito dessa discussão. Hoje o jovem nessa faixa etária não é mais uma pessoa alienada, como parece ser há alguns anos atrás. É uma pessoa com muito bom conhecimento, faz diversos fatores, como por exemplo, melhoria na qualidade de ensino, como meio formador de opiniões, de divulgações de informações, rádio, internet, jornais, revista, entre outros. O jovem tem vários direitos como cidadão, que entre eles o de poder votar aos 16 anos. Agora eu pergunto, já não está na hora do jovem ter, além de seus direitos, arcar com as suas responsabilidades? O assunto em pauta é polêmico e muito complexo, mas esses debates ou fóruns servem para que a sociedade participe da discussão e passe a se manifestar sobre a questão. Hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se reveste no ordenamento jurídico, que impõe sanções aos jovens infratores, então leis existem para punir e para reabilitar o jovem infrator. A imputabilidade penal a esses jovens, mas há um sentimento de impunidade ou de qualquer outra questão. Para se trancafiar esses jovens, há que se mudar a Constituição brasileira e que é um longo processo legislativo. Não é de uma hora para outra. A coisa será mudada, mas assim que poderá ser mudado com conversas, fóruns, debates e etc. O jovem hoje pensa que é dono do mundo, o que pode tudo. Para muitos não há limites. Nesse sentido, aqui em Itapetinga, algumas famílias são privilegiadas quando seus filhos ingressam no TG, que antes de mais nada é uma escola de civismo e de cidadania, e visa formar bons cidadãos inseridos em nossa comunidade. O Exército Brasileiro possui boa constituição nessas formações, pois dá muito jovem disciplina,
o que muitas vezes os pais em casa não conseguem dar. Ainda, para mandar para grades esses jovens, o Estado tem que se preparar, pois nossas prisões são uma escola com graduação especializada, mestrado, doutorado e pós-doutorado no crime. Essas prisões não recuperará quase que ninguém que nelas entrar. É uma grande falha do Estado nesse sistema penitenciário. Essas prisões são medievais. Eu concluo dizendo que os jovens têm condições de responder por seus atos. No entanto, o Estado não tem condições de recuperar essas mentes criminosas. Há que se melhorar, aperfeiçoar o Estado antes de reduzir a maioridade penal e ainda fazer cumprir as leis que já existem para o bem da nossa sociedade, que hoje é o verdadeiro presídio desse sistema penal falido. Isso tudo, claro, segundo a minha modesta opinião. Queria deixar claro aqui também que aconteceu num tiro de guerra que uma mãe de um cidadão chegou lá, de um jovem, e chegou lá desesperada porque ela queria que aquele jovem servia porque servia o tiro de guerra. Não, eu quero que meu neto serve, eu quero que meu filho serve porque ele tem que servir, ele tem que servir. E aí a gente chegou a perguntar por que ela queria tanto que ele servisse. Aí ela disse assim, não, porque ele está me desobedecendo, ele é desobediente, ele me responde, falta me agredir dentro de casa, então eu quero porque eu quero que ele serve. Aí eu pergunto, se um jovem desse, que com 18 anos de idade, e sua família não conseguiu dominar, será que em 9 meses a polícia, o exército, a sociedade vai conseguir dominar? Então, o que eu quero deixar claro, que a base de tudo isso, hoje, é a família. Porque é como se diz, já ouvi muitos mais velhos dizer, é de manhã que começa o dia. Então, é a criança, desde quando ele nasce ali, o pai começa a fazer, a mãe começa a fazer um processo para levar aquela sociedade, aquele jovem, a uma sociedade melhor, a uma sociedade mais, mostrando para ele a realidade dos fatos, entendeu? E como deve ser a vida, e que é assim, e mostrando dois lados, não escondendo de maneira nenhuma um lado ou outro. Eu particularmente nasci, me criei em um bairro marginalizado, entendeu? Colegas meus, assim, de infância, de brincar, de correr, hoje no mundo das drogas, no tráfico, já foi até assassinado com 18, 19 anos, e eu, graças a Deus, não me envolvi, sempre procurei me desviar desse caminho, mas porque, primeiramente, eu tive uma estrutura familiar que, apesar do lugar que eu morava, me levou a um caminho diferente. Também quero ressaltar que não, entre os pais dos pais, que é o Todo-Poderoso lá de cima, tem uma mensagem que diz na palavra dele: ensina o teu filho no caminho e que deve andar, para quando ele crescer, não se desviar dele. Não está mandando você ensinar seu filho dentro da igreja, não está mandando levar seu filho para dentro da igreja, mas ensinar ele no caminho, para quando ele crescer, ele ter uma consciência do que ele aprendeu. Ele ter aquilo, não, meu pai me ensinou que o certo é esse aqui, e não esse aqui. Independente da escola, do que a faculdade, do que o mundo aí fora vai passar para ele, mas ele vai ter essa concepção. Muito obrigado. Agora com a palavra, o aluno Vinícius Medrado. Boa noite a todos e todas. Eu direciono a minha pergunta à ativista Cristiana Nunes. Senhora Cristiana, na sua avaliação, a redução da maioridade penal não é a solução para o problema da criminalidade no Brasil. Quais as consequências que pode acarretar, caso aprovada? Alô? Pronto. Antes de responder a sua pergunta, eu quero fazer outra pergunta para, assim, levar a reflexão à plenária, né? Será que dezenas de adolescentes
jogados dentro de depósitos de seres humanos será a solução para a violência? Vai reeducar, vai ressocializar esses adolescentes nesses depósitos de seres humanos que é o nosso sistema carcerário? Então, eu quero deixar essa pergunta aí no ar para vocês levarem para casa, botar a cabeça no travesseiro e refletir. E assim, eu tinha dito também que queria dar testemunhos, né, da minha ação como educadora de rua aqui em Tapetinga, que naquela época, em 98, acontecia e que hoje ainda continua acontecendo e muitas vezes um grau bem maior, uma quantidade bem maior. Como, por exemplo, quando educadora de rua lá na Praça da Bandeira, famílias ficavam em casa e mandavam seus filhos, crianças, para a rua com talão de luz, talão de energia, talão de água, para a rua para mendigar, para pedir esmola, para mendigar dinheiro, para pagar essas contas, para comprar o bujão, enquanto que, quando eu fui visitar as famílias estavam em casa. Então, existe muita negligência, muita omissão por parte da família. Quando empurra seus filhos para fora de casa, para se ver livre deles, do trabalho que eles dão, e empurra para fora, para as ruas, com a negligência e com a omissão. Casos tinha 2 crianças lá na educação de rua, um menino de 8 anos me chamava de mãe, pelo tamanho da carência que ele tinha de família. Ele tinha uma mãe, mas ele me chamava de mãe. E a irmã dele, de 10 anos, foi para o rio com a mãe, tomar banho de rio, e morreu afogada, pelo tanto de atenção que essa mãe tinha pela filha. E assim, na época de conselho tutelar, adolescentes em conflito com a lei, que presenciou, que assistiu o pai matar a própria mãe, adolescentes, no caso daquele ônibus 176, que teve até um filme, ele assistiu o pai degolar a mãe. Então a gente vê que por trás desses meninos tem histórias macabras, que tem uma vida super difícil. Então, se a pergunta foi se reduzir, qual seria o que aconteceria se reduzir? Se for aprovado, então, é aquilo que eu falei, os verdadeiros marginais, verdadeiros criminosos adultos vão passar a aliciar, a recrutar adolescentes com 15, 14, 13, é isso que vai acontecer. E também, assim, lá dentro da cadeia, ele não, dentro da penitenciária, ele vai ter só mestrado e doutorado. Então, ele não, é isso que vai acontecer. Nos Estados Unidos, a criança, o menino de 12 anos vai para a cadeia, quando sai, ele sai mais violento, ele não deixa de cometer crime, não, ele comete crime mais violento. E olha que a estrutura carcerária dos Estados Unidos nem se compara com a daqui. E, no entanto, fazendo minhas leituras, eu não sou especialista no assunto, apesar de ser ativista, mas eu sou curiosa, e pesquiso, e estudo, e escrafuncho tudo sobre esse assunto. Então, estudando, falando a respeito dos Estados Unidos, que os adolescentes que saem de lá, da prisão, saem mais violentos, comete crimes mais violentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado e pensar com muito cuidado a respeito disso. Alguém mais deseja direcionar alguma pergunta a alguma das autoridades aqui presentes? Bom, então, agradecendo a presença de todos, damos por encerrado este fórum. Desejamos a todos uma boa noite e um bom retorno aos vossos lares.
Boa noite a todos, né? O Colégio São José buscando a implementação de uma cidadania, né, para os jovens. Então, parte com este fórum da incentivo às outras instituições, né, que procurem fazer dentro de escolas, dentro de clubes, né, do próprio Exército, né, questões que tragam a integração à cidadania a todos, né? O fórum foi excelente, nossos palestrantes foram os melhores. Com certeza, os nossos jovens saíram daqui com uma boa opinião formada. Agradeço a todos e uma boa noite. Aí vocês ouviram... Tá aqui meu amigo Eudon Mendes aqui perguntando a minha idade. Eu falo para ele que eu sou de 77. Mas estamos aqui ao vivo acompanhando esse fórum aqui. Entrevista ele para mim aqui. Eudon, entrevista Sadi para mim. Hoje eu estou aqui como professor, não se esqueça disso. É um fórum muito pertinente, dadas as circunstâncias que levaram a esse tema estar pleiteando lá no Planalto Central, e legislar sobre essa questão sem que haja o conhecimento pleno da sociedade dos dois lados pode levar a uma lei caolha. Então, o objetivo do colégio, eu como professor, eu quero deixar claro que aqui eu estou como professor, é apresentar mais dados, mais informações, para que a sociedade possa, diante de mais informações, fazer o seu próprio juízo de valor. Então, essa é a ideia do fórum, essa é a ideia da instituição de educação, e a gente tentou contribuir da maneira que pôde, né? Como professor, a gente está trazendo mais dados estatísticos ao conhecimento do público, e com esses dados cada um faz o seu próprio juízo de valor. Essa ideia não é convencer ninguém do sim nem do não, é dar às pessoas a oportunidade de escolher entre um caminho ou outro e arcar como sociedade com as consequências daquele caminho que ela escolher, que ela seguir. Vocês ouviram o professor Sadi falando aí a respeito desse debate aqui da redução da maioridade penal. Aqui Clébio Lemos. Clébio, você que é presidente do Conselho Tutelar de Itapetinga, já é presidente já, né? Já foi empossado já? A partir do dia 1º. A partir do dia 1º aí, voltando novamente aí ao posto de presidente, né, do Conselho Tutelar aqui de Itapetinga. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse debate, desse tema tão polêmico a respeito da redução da maioridade penal. Rapaz, esse debate foi muito importante, né, para a comunidade jovem de Itapetinga, né? A gente espera que ele se estenda entre outras escolas também do município, escolas públicas estaduais. O debate foi muito importante, esclarecedor. O professor Sadi, né, trouxe uma palestra maravilhosa que nos mostrou realmente dados do que vem acontecendo no Brasil em relação tanto às políticas públicas voltadas à questão do adolescente, quanto a essa questão do sistema penitenciário, né, sistema carcerário falido que nós temos no nosso país, e mostrando também, foi dentro da nossa fala, a gente falou sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estará completando agora dia 12 de junho, 25 anos, e que não foi efetivado ainda totalmente. Então, a gente vê que o Estatuto não foi efetivado. As políticas públicas que tem no Estatuto não foi efetivada. A questão da educação, até a questão da educação, a gente vê que foi diminuída a verba para a educação. E as medidas socioeducativas, elas não são aplicadas. Culpa de quem? Da lei, do juiz? Não, muitas vezes a culpa é do próprio Estado, que não deu estrutura para que se pudesse cumprir aquelas medidas socioeducativas que está dentro do Estatuto, que é a advertência, a obrigação de reparar o dano,
também a liberdade assistida, a semi-liberdade e a própria internação. Então, se o Estado não dá essa estrutura, como é que a gente vai ressocializar esses adolescentes? Colocando os adolescentes dentro de presídios, aonde ficará lá 1 ano, 2 anos ou 6 meses, depois sairá para a sociedade, para o meio da sociedade, né? Para o meio da sociedade, já perito no crime, porque vai entrar num presídio onde nós temos facções criminosas de alta periculosidade. Então não vai trazer benefício nenhum para a sociedade e não vai diminuir a violência. A gente crê que vai aumentar a violência. Portanto, aí ouvimos aí Clébio Lemos, que a partir do próximo dia 1º já vai fazer parte aí, já será o presidente, novo presidente do Conselho Tutelar de Itapetinga. Obrigado, Clébio Lemos. Beleza, amanhã a gente vai debater isso lá no programa Jornal Regional. Quero conversar com a professora agora, que foi responsável por elaborar aí o projeto. A gente consegue falar com ela ali. Tínhamos aqui ao vivo esse debate polêmico, né? Vamos ouvir agora a professora Jarlene. Fica aqui nessa posição. Professor, estamos ao vivo aqui pela TV Catolé. Eu gostaria que... Como é que surgiu a ideia de trazer esse projeto para dentro da escola para poder debater com os alunos e saiu satisfeita com o que se foi dito aqui? Bem, boa noite, população de Itapetinga que está escutando e assistindo o programa. A ideia surgiu primeiramente porque eu sou professora da disciplina de atualidade no 3º ano. E regendo essa disciplina em sala de aula, trouxe para a sala um tema de redação sobre maioridade penal. E percebi que o resultado da redação não foi significativo. Os alunos tinham dúvidas, não sabiam argumentar sobre o tema. Então chamei Pedrina, coordenadora do Colégio São José, juntamente com o diretor Manuel, e abri a discussão. E aí, vamos fazer um seminário que envolva esse tema para que os alunos possam saber argumentar sobre, no Enem, vestibular e por toda a vida como cidadão participativo, crítico na sociedade. E fiquei muito feliz com o resultado, porque todos os alunos que convidamos compareceram, debateram, discutiram e ficaram atentos ao tema. Muito obrigada pela presença de vocês e eu estou muito feliz com o resultado do processo. Ok, então conversamos com a professora Jarlene, ao vivo aqui na TV Catolé, falando a respeito da realização do evento. Eu gostaria de ouvir um aluno, professora. Professora, vamos tentar ouvir uma aluna também aqui a respeito do assunto, né? Você é professora ou aluna? Professora? Uma aluna, Júlia, uma aluna. Quem é a aluna? Tá comigo. O que você achou, Dadinho? Me dá o seu nome. Júlia, o que eu vou falar? Vou falar o quê? Divulga o Instagram, terceirão. Bem, agora a gente vai ouvir um pouquinho agora da Júlia Cruz, ela que é estudante aqui do Colégio São José. Eu gostaria que você falasse o que você achou desse evento, desse tema tão polêmico que foi debatido hoje à noite aqui. Boa noite a todos. Bom, é de uma extrema importância debater esse tema, que é tão importante tanto para pessoas como crescimento crítico da sociedade, como também para importância nos vestibulares, Enem e tudo isso. Então, de extrema importância. É isso, obrigada. Tá ok, ouvimos então a estudante Juliana Cruz falando aqui a respeito do assunto. E aqui a gente encerra a nossa transmissão ao vivo aqui do Colégio São José, um fórum a respeito, um debate a respeito da redução da maioridade penal. TV Catolé, do seu jeito.